Êxodo, segundo livro da Bíblia. Vamos estar de pé. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passe diante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rei e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém, irmãos? Pode sentar. Eu vejo aqui, irmãos, uma parada no meio do caminho. Uma parada no meio do caminho. Toda parada, irmãos, ela tem um propósito. E toda parada tem um período para você avaliar muitas coisas. Eu vejo essa questão aqui de Moisés indo em direção à terra prometida, o povo passando por vários momentos extraordinários, momentos de milagres, coisas sobrenaturais. E eles param no momento em que eles estavam cansados e com sede. E essa parada foi uma parada que causou alguns prejuízos dentro daquele povo. Porque aquele pessoal, eles não souberam avaliar a parada. E muitas empresas se fazem algumas paradas para avaliar alguns resultados, se são positivos ou não. E as empresas, elas têm essas paradas para refletir em algum determinado produto, né, de produção, ou de venda, ou funcionamento, maquinário, a questão pessoal, que é a equipe de trabalho. Por isso que toda empresa, ela tem que dar um mês de férias para o seu funcionário. Porque o funcionário que trabalha e não tira férias, uma hora ele vai bater a biela, uma hora ele vai se tornar uma pessoa estressada. Ele não vai conseguir se concentrar naquilo que está fazendo com total perfeição. Então a parada é importante. Mas uma coisa que eu entendo é cuidado com o lugar que tem buscado para o descanso. Porque quando nós paramos, quando acaba um projeto, muitas das vezes é assim, irmãos. Quando a gente sai, por exemplo, nós, como falei aqui no início, nós tínhamos um projeto missionário, e temos, essa igreja tem vários projetos, mas quando a pessoa faz um projeto missionário, como a cruzada, o finado, vamos dar o exemplo finado, que acontece só em 2 de novembro, que é o finado. Aí você passa o ano todo e não tem finado. Só acontece uma vez no ano. E quando você passa 364 dias, e um dia, que é 365, né? Quando é bissexto tem 366, um dia a mais. Mas você vê que a gente para e percebe que a gente passa maior parte parado e passamos uma vez só para fazer o finado vive. Sim ou não? No ano. Aí quando chega no dia do finado vive,
que é uma vez no ano, nós paramos a maior parte do tempo sem fazer aquilo, e quando chega no dia de fazer, você diz, pastor, eu tenho um compromisso nesse dia. Pastor, eu marquei, é o feriado, eu marquei para sair. Pastor, não vai dar. Olha, pastor, não tem como. Aí a obra missionária sempre fica de lado. É aquela parada, e quando você tem que retomar aquilo de volta, você vai ver que o tempo que você ficou parado te levou você a algumas coisas que não são boas. Como esse povo passou a murmurar. Quando eles pararam ali, botaram Moisés num paredão. Porque aquela coisa, irmão, mente vazia, diga para o seu irmão assim, mente vazia é a oficina do diabo. É um grande ditado. Quando a pessoa não faz a obra missionária, essa pessoa passa a ser mais o crítico destrutivo do que o crítico construtivo. Ela vê mais os defeitos do que as qualidades daquilo que está sendo feito. Ela dá mais importância às coisas erradas, o que não está sendo feito, do que dá importância ao que está sendo feito. A pessoa passa a ser mais egoísta e se preocupar mais com ela, com o departamento dela, com aquilo que ela está fazendo, do que com o que está sendo feito. Vamos dar um exemplo de uma igreja egoísta? Nós temos aqui o departamento de mulheres, missão com mulheres, sim ou não? Quantas mulheres tem aqui nessa reunião de hoje? Olha para o lado aí, diga assim, olha para o lado, olha para o lado. Várias. Aí todo mês, essa igreja tem uma missão com as mulheres. Tem uma missão com as mulheres. Que é a reunião das mulheres comprometida, que acontece uma vez no mês. Que hora que é? 3. Primeiro sábado do mês, 3 horas da tarde. Agora, olha para a Salina do teu lado. Qual foi a última vez que você veio? Aí a gente vê que a parada é tão forte para o descanso. A gente para descansar. Aquela parada para o descanso. Pastor, eu trabalho a semana toda. Poxa, eu tenho que dar uma parada para descansar. Sim ou não? Sim, normal. Por isso que no 7º dia Deus descansou. Deus fez tudo em 6 dias, no 7º ele parou para descansar. Normal. Mas só que ele não parou para descansar e ficou parado, não. Ele continuou. É aquela coisa, a gente para. Cara, já passou quanta reunião das mulheres já passou? Ih, não sei. Não vi nenhuma. Ih, deu ruim. E é 3 horas da tarde. Todo mundo pode. Ah, pastor, é perigoso. 3 horas da tarde é perigoso. Então você não vai trabalhar. Então você não sai para trabalhar, porque tem gente que diz que de sair para a igreja de manhã é perigoso. E à noite é perigoso. Tudo bem, eu vou entender que à noite, você vir uma quarta-feira, quem mora num lugar hostil, sair de casa, eu posso até entender. Mas tem pessoa que tem um discurso que não é verdadeiro. Porque ela para descansar. Cheguei do trabalho cansada. Vou descansar. Essa parada do descanso, muitas das vezes, nos faz perder o foco. E aí ela começa a dar desculpa que, não tem como. Igual uma vez chegamos para a irmã, irmã, porque não tem como, pastor, levar e tal, fulano, meu marido tal, diz que é muito perigoso e tal. Eu falei, é mesmo, irmã? Para mim não ir à noite, tá, entendi. Mas temos culto domingo de manhã, eu não vejo a irmã lá. Você sai para trabalhar? Sai, pastor. Ué, não entendi. Você sai para trabalhar de dia e não tem perigo, e para vir na igreja domingo de manhã é perigo? Não entendi. É incoerência. Essa é uma incoerência. Bota a igreja como perigosa. Bota o plano de Deus como perigo na vida dela. Mas você vê, a igreja domingo de manhã vai estar lotada. Porque as pessoas que não vêm domingo à noite porque é perigoso, tem que estar domingo de manhã, sim ou não? Não podia faltar culto. Não pode perder um culto domingo de manhã. Tinha que ser a igreja mais lotada nos cultos domingo de manhã. Porque à noite, pastor, está muito perigoso. Tiroteio para tudo quanto é lado, bandido para tudo quanto é lado. Mas nós paramos para descansar, essa parada do descanso.
a parada do descanso é muito interessante, irmãos. A gente vê a dificuldade de pessoas que falam assim, pastor, eu não posso ir na cela à noite, porque de noite é perigoso. Nós tivemos uma cela de dia. De dia, lá dentro de Jardim Catarina. Aí eu pergunto você, quantas pessoas foram daquela cela? 3. E uma cela tinha mais de 15 pessoas naquela cela. Mas à noite é perigoso, não dá. Mas naquele dia, foi de dia, 9 horas da manhã. Aí eu te pergunto, essa parada de descanso não prejudicou ou não prejudicou? Aí o discurso que nós temos não é verdadeiro. As desculpas que nós damos não é verdadeira. Porque esse povo, ele parou. Então, quando nós paramos para descansar, cuidado. Porque você pode, passar a agir de uma forma que não é de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas eu vejo o ministério que nós temos aqui, um ministério da igreja, que a gente para em tempo, depois de uma grande programação, e depois que acaba essas grandes programações, o grupo ele para descansar. E não faz mais nada. Não faz mais nada. Fica lá, um grupo. Eu fico, meu Deus do céu. Não se faz mais nada, não se coloca à disposição. Eu não sei se vocês repararam que a igreja, ela tem pessoas que Deus já falou assim, não coloca mais na escala de intercessão. Gente, você já parou para isso? Eu estava muito assim, em conflito com Deus muito grande, a respeito da escala de intercessão dessa igreja. E Deus falou assim, ó, não coloca essa pessoa, não coloca essa pessoa, não coloca essa pessoa, não coloca essa pessoa. Por quê? Não coloca, você vai se estressar, não vai valer a pena. Por isso, escreve. Eu escrevi. O Espírito Santo falando comigo, eu escrevendo. Por causa disso. E quando ela sentir falta, ela vai me procurar. E eu vou falar mesmo que ela falou, que eu estou falando com você. Se não for, deixa ela de fora. Porque isso não é bom. Você entendeu o negócio, irmãos? Porque a gente para descansar. E quando a gente para descansar, a gente acaba murmurando. Acaba falando coisa que não é para falar. E aí a gente acaba perdendo o foco. Foi o que aconteceu com esse povo aqui que estava indo para a terra prometida. Eles começaram a dizer assim, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha só. Gente, você duvidar da existência de Deus. Será que Ele está no meio de nós ou não? Sabe, o debochado, né? O crente debochado. Esse povo aqui era o crente debochado. Será que Ele está no meio de nós ou não? Porque nós estamos com sede. E a paradinha que eles deram, aquela única paradinha ali no meio do caminho, já começou a botar Deus no paredão. E aí, tu vai dar água para a gente ou não vai? Vai curar ou não vai? Vai resolver ou não vai? Porque a paradinha no meio do caminho, quando você para descansar, irmão, porque a mente vazia é a oficina do diabo. Eu sou assim, irmãos. Talvez a pessoa, pastor, você é muito elétrico. Não, eu não sou elétrico não, irmão. Porque se eu parar, eu vou passar a ver o que eu não tenho que ver. Imagina eu como um pastor da igreja, tendo que ver pessoas me dando desculpa. Olha, irmão. Ah, Jesus. Eu falo, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí se eu ficar parado, porque tem muito pastor fartando por aí afora. Tem muito pastor com câncer. Porque eles ficam dentro de uma igreja, dentro do escritório, dentro de um gabinete, ele fica de segunda a sexta e trabalha na igreja. Aí imagina, só absorvendo o problema da igreja. O cara infarta. Eu falei lá, eu botei até no grupo lá da Junta de Missões, isso está cansando. Quem viu a mensagem que eu coloquei? Do grupo da Junta de Missões, eu botei lá. Marquei 5 horas da tarde, deu 7 horas da noite, a galera não aparece, falei, está cansando. Aí você ainda tem que ter paciência. O pastor é o único que não pode errar. O pastor é o único que não pode mudar o tom de voz. É o único que não pode mudar o tom de voz.
Você pode mudar o seu tom de voz, você pode se alterar, você pode fazer tudo, mas o pastor nunca é o único que não pode aumentar o tom de voz. Ele tem que estar sempre falando serenamente. Porque se ele falar um dia mais alto com você, pastor, você está bem? Tinha uma pessoa que falou assim, pastor, vou marcar um psicólogo para o senhor. Você está precisando de uma terapia. Falou para mim. Eu falei, é mesmo, irmão? Pastor. Eu falei, tá bom, eu vou lá. Aí a minha esposa falou assim para mim, olha só, não vai não. Porque se você for lá, o psicólogo vai falar assim, para de fazer isso. Porque você está se estressando. Para de ir para aquela igreja. Aí você tem que lidar até com suas emoções. Você não pode ficar doente. Porque se você ficar doente, tem gente, minha esposa está falando, pastor, amor, tinha uma irmã na igreja que pensou que o senhor não fazia sexo. Como assim? Porque achou que pastor é semideus, não faz sexo. E como é que nasce, né, o Daniel? Ontem eu cheguei em casa, eu estava meio com os gases assim, muito apertado. Aí eu soltei um negócio lá em casa. Aí o Rian estava lá em casa. Pastor! Pastor também peida. Porque tem gente que acha que o pastor não tem sentimento, não tem emoções, não tem nada. O pastor o cara é imortal. Então, irmãos, essa que é a grande realidade. E a gente para, às vezes, de fazer o que era para estar fazendo. E aí você começa, encher a mente de porcaria. Por isso que a obra missionária, ela veio para dar vida às pessoas. Você procura ver as pessoas que estão com problema de relacionamentos, problemas emocionais, elas vão no consultório de psicólogos, e o psicólogo manda ela fazer alguma coisa prazerosa. Os psicólogos mandam você ir para uma igreja, faz uma obra lá de caridade, ajuda o próximo, porque isso vai trazer vida para você, vendo outras pessoas sendo ajudadas. E quando a pessoa não faz isso, olha, irmão, desde que eu estou de igreja, desde que eu estou fazendo a obra missionária, eu tenho visto pessoas chata, crente chato. Crente chato. Porque o cara não faz nada, é o chatão da igreja. Perde tempo discutindo com fulano, com o outro, com fulano, com outro, com fulano. É uma briga de dentro da igreja. Porque ele não tem tempo para fazer a obra de Deus, então está sobrando muito tempo. Aí tem tempo para falar da vida do outro. Cara, eu não tenho tempo para ficar falando da vida do próximo, assim, porque não sobra tempo para isso, para fazer fofoca. Você vê o crente fofoqueiro, o crente que não faz nada na igreja, só fica fofocando. Só fica dizendo, fulano, viu a roupa que ela chegou? E olha só, olha lá como é que tá, irmão, olha lá. Cara, é fofoqueiro da igreja, porque não faz nada. Que quando você faz a obra missionária, irmão, você não vai perder tempo para isso. Porque quando você para descansar, quando eu chego em casa. Ontem eu estava lá na base missionária jogando bola. Eu saí daqui da igreja ontem, a minha missão ontem, eu e Pedrinho, vamos me ajudar. Aí Pedrinho fomos lá comprar os legumes. Chegamos lá cedo. Aí compra lá, espera, vai lá para cá, chegamos aqui, aí parou para almoçar, chegamos aqui 1h da tarde, isso 8 da manhã, 1h da tarde eu cheguei aqui. Aí voltei para casa para um almoxarifado, para achar essas bandeiras, achar a iluminação, achar tudo, porque tinha que trocar essas lâmpadas aqui, estavam queimadas, e aí 5 horas estávamos saindo de casa, Marcos já estava aqui 5 horas, saímos de lá, chegamos aqui 5h30. Aí saí daqui 10 horas da noite. Às 10 horas da noite eu tinha que fazer ainda o vídeo para passar no culto de missões e tinha que ver o negócio lá e tal. Fui dormir 1h da manhã. Aí acordei 6h30 da manhã para cuidar das minhas galinhas. Eu tenho minhas galinhas ainda, irmão. Bichinhas ficam lá, eu tenho que ir lá, é minha terapia. Vou lá cuidar das minhas galinhas. Aí uns pintos, aí eu tenho um gato que agora tá comendo meus pintos, safado, eu vou matar ele. Ou não pode matar o bicho.
Tadinho. Tadinho, não para matar não, né? Eu vou levar ele para você, tá, irmã? Vou pegar ele e levar lá para sua casa. Eu vou resolver esse problema. E aí você vai para a base missionária. Chega lá, você não pode descansar, que o jovem fala, pastor, vamos brincar, pastor. E você está lá quase morto na Silva. E você tem que jogar bola, tem que jogar vôlei. Aí se arrebenta tua perna, sai de lá 2 horas da tarde. Chega em casa 3 e pouca da tarde para comer, para almoçar. E almoça 3 e pouca da tarde. Aí você para descansar, parar de descanso, bota a perna para o alto. Daqui a pouco, vamos embora, tem que voltar de novo para o culto. 5 horas da tarde, você volta de novo. Aí chega em casa aquele evento, chega em casa 11 e pouca. Aí meia-noite está eu lá vendendo convite. Aí o irmão pastor, se não vai vender convite, meia-noite. Eu falei, para você ver, né? Tem que estudar a palavra ainda. A parada para descansar, Jesus mesmo diz, não tem nem onde repousar a minha cabeça. Jesus mesmo diz, não tem nem onde repousar a minha cabeça. Porque quando você está fazendo missões, qualquer cantinho dá para se repousar. Por exemplo, eu cheguei aqui na sexta-feira, eu sentei ali, foi Márcia? Rose, cadê a Rose? Eu sentei ali e dormi um cadinho. Eu falei, vou aproveitar que os irmãos não estão chegando, né? Vão chegar, eu vou sentar aqui na cadeira e cochilei. E tem gente que fica em casa descansando. Aí quando chega na igreja, o culto passa um pouquinho da hora. Pastor, a igreja, o culto tem que ter ordem e decência. Porque é assim. Porque ele chega na hora, só faz isso. Aí quando chega na igreja, o culto tem que começar 8 horas a hora que ele chegou. E tem que acabar 9h30, a hora que ele falou que tinha que acabar, que o pastor já não tem ordem, essa igreja não tem ordem nem decência. Aí ontem o culto tinha que começar às 6 horas da tarde. Olha, irmão, você não tem noção, o estresse ontem subiu a 100 por hora ontem. Eu respirei fundo, aí eu olhei a bateria, estava assim meio empoeirada. Aí cadê o irmão? Não chegou. Eu passei, vou limpar a bateria. Vou falar com o papai aqui nessa bateria, para ver se o papai fala com esse menino. Quem viu eu limpando a bateria? Eu estava aqui, Senhor, fala com esse menino, Senhor. Oh, Deus, usa alguém. Eu estava ali. Aí, irmão, pastor, vamos lá orar com os irmãos. Não, não vou orar não, que eu já estou orando aqui. Toca, Senhor, toca nesse menino, Senhor. E o culto aconteceu. Chegaram atrasados, o culto é para começar às 6 horas, chegaram atrasados, o culto começou. E aí quem papai falou? O menino estava aqui derramado, o culto acabou, ele ficou aqui, ó, mais de meia hora no poder de Deus. Quando você para descansar, você não tem a ligação com o Pai. Você não tem o contato com Ele. O culto acontece, nada acontece. Não senti nada, pastor. Claro, você já entrou frio, vai sair frio e gelado. Mas quando você entra no culto, você vê que ontem todo mundo estava aqui no frio tremendo. Não liga ventilador não, pastor. Mas o homem que estava pregando aqui ontem estava suando. E num culto de missões, no culto de protocolo, de falar de negócio, disso. E culto de missões, a gente titula isso na cabeça, que o culto de missões é chato. Esse negócio de falar aí que fez, que vai fazer, esse negócio é chato. Tem gente que é assim. E é no culto de missões que Deus pega um ungido dele e usa como ele quer. Porque o culto não é o homem quem faz, o culto quem faz é o Pai que está aqui no controle. Então nós temos que entender isso, irmãos. Cuidado quando você está parando para descansar. Essa paradinha que você deu. Essa paradinha, vou descansar agora, daqui um próximo evento, próximo projeto, eu vou dar uma paradinha. Essa paradinha vai esfriar e você vai começar a pensar no que não tem que pensar. Vai ocupar esse espaço com outra coisa. Cuidado com essa paradinha. Porque, irmão, essa paradinha pode levar você a um fracasso. Vamos estar de pé, eu quero orar com